Bom, está de volta, então, exercício número 5, tudo bem? Do nosso capítulo 4, diz o seguinte: resolva as seguintes equações. Então, vamos embora lá. Vamos começar pela nossa primeira equação, já vamos começar aplicando já a nossa propriedade distributiva. Então, vou ficar com 3x vezes x, letra A. Então, vai ficar, perdão, erro meu, esqueci desse quadrado aqui, como diria qualquer professor de matemática, já estou te testando para ver se você estava prestando atenção. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir esse produto aqui. Então, vai ficar 9x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes 3, 6x, mais 1, mais, agora sim, né? Temos x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar menos 4x mais 4. Isso aqui é igual a 25. Vou pegar aqui. Juntando as nossas partes que interessam, né, de mesmo coeficiente, então 9x ao quadrado com mais x ao quadrado, eu vou ficar então com 10x ao quadrado. Tenho então menos 6x menos 4x, eu vou ficar com menos 10x. E por último, eu tenho então mais 1, mais 4, que dá mais 5. Quando eu passar o 25 para o outro lado, ele passa com menos 25. Então, eu vou ficar com mais 5 menos 25 menos 20. Isso aqui igual a zero. Está tudo produto de 10, então vou colocar o 10 em evidência e vou ficar com x ao quadrado menos x mais menos 2, perdão, igual a zero. Repare que a única possibilidade disso daqui ser dar zero, já que aqui é um produto, né, entre dois números, é isso aqui, esse meu segundo elemento, ser igual a zero. Lembrando lá da nossa propriedade que eu te mostrei na aula passada, o meu x1 mais o meu x2, ou seja, quando eu somar minhas duas razões, é a mesma coisa que menos b sub a. E quando eu faço o produto dos dois números, ou seja, x1 vezes x2, é a mesma coisa que eu pegar o termo c e dividir por a, beleza? Então significa o quê? Que o meu x1 mais o meu x2 é o menos b, ou seja, menos 1, menos com menos, né? Vai ficar 1, 1 dividido por 1 dá 1. E o meu x1, então, então o meu x1 vezes, novamente, x1 vezes o meu x2, ele é igual a menos 2, tá bom? E aí agora eu vou te chamar a atenção. Vamos fazer um pouquinho mais rápido. Qual é a possibilidade de eu ter um produto 2 entre dois números? É 1 vezes 2. Você concorda comigo? É a única possibilidade. Só que olha só, é um sinal negativo. Então, ou seja, ou 1 ou o 2 tem que ser negativo para que aqui dê menos 2. Como que eu vou saber qual dos dois é negativo? Simples, olha só, aqui deu mais 1, né? Ou seja, existe um número que tem que ser superior. Então, ou seja, eu tenho que ter, na verdade, o quê? 2 para que fique o quê? Menos 1 e dê 1. Você concorda comigo? Aqui, ó. 2 menos 1. E 2 vezes menos 1, menos 2. Então, ou seja, as minhas raízes são essas daqui que a gente acabou de falar. Vai ser menos 1 e 2. Tudo bem? Aqui, ó. Bem rápido, sem usar a fórmula de Bhaskara. Mas eu te chamo a atenção. Se não está confiante de fazer desse jeito, usa a fórmula de Bhaskara, tá bom? Vai lá, pede um tempinho, faz bastante exercício. Se fizer os exercícios da aula 4, mais esses daqui da aula 5, aplicando a fórmula de Bhaskara, eu garanto que você nunca mais esquece ela. Mas a repetição leva à perfeição. Então, repita sempre a fórmula de Bhaskara até ter ela no sangue da veia, tá bom? Esse caso aqui, eu sempre chamo a atenção que é para quando você se sentir confiante. Você vai ver que ao longo dessa aula aqui ainda, não vai dar para usar desse jeito e a gente vai cair na nossa forma de baixo. Então, vamos voltar então. Letra B. Bom, na minha letra B, eu também vou aplicar a minha propriedade distributiva, então, ou seja, vai ficar x ao quadrado mais 3x menos x menos 3. E isso aqui é igual a 5. E pode ser escrito como o próprio x ao quadrado vai ficar mais 3x menos x dá mais 2x,
menos 5, perdão, menos 3, menos 5, menos 8, igual a 0. Da mesma maneira, eu vou fazer, então, ou seja, o meu x1 mais o meu x2, né? Que são as minhas duas raízes, quando somadas vai dar menos 2, né? Porque é menos b sobre a, menos 2. E o meu x1 vezes o meu x2 vai dar menos 8. Então, isso. Qual é o segredo aqui para ir mais rápido? Quais são as possibilidades de dois números cujo produto dá 8? Vamos embora. 1 vezes 8, você confere? E 2 vezes 4. 3 não divide 8, então, ou seja, não tem como eu achar como 3. E se eu usar o 4 vezes 2, eu volto para esse aqui anterior. Então, não faz sentido mais eu ir daqui para frente. Repare uma coisa. O sinal aqui é negativo. Então, ou seja, ou essa minha coluna aqui vai ser negativa, ou essa minha coluna aqui vai ser negativa. Os dois não. Porque se os dois fossem negativos, aqui o meu produto seria um produto positivo. Você confere comigo? Então, olha só. A soma dá um número negativo. Então, ou seja, o meu x1 ele é maior do que o meu x2, negativamente falando. Mas esse não é o segredo. A diferença é de 2. A diferença entre 1 e 8 é de 7. E a diferença entre 4 e 2 é de 2, que é justamente a soma que eu procuro. Então, ou seja, essa primeira possibilidade aqui, eu já posso descartar ela. E aí eu procuro o quê? Uma soma que dê menos 2. E o produto dê menos 8. Então, qual seria? Menos 4, você confere comigo, que mais 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Satisfiz a soma. E menos 4 vezes 2 dá menos 8. Exatamente como eu queria. Então, a minha solução aqui é justamente essa. Menos 4 e 2. Se fosse 2 menos 4, Renan, também dá... Perdão, né? Aqui meu. Troquei a ordem. E não poderia ser menos 2 mais 4? Vamos ver. Menos 2 mais 4 dá mais 2 de resultado. Tá vendo? Mais 2 e não menos 2. Então, essa possibilidade, apesar de menos 2 vezes 4 dá menos 8, mas o menos 2 mais 4 não dá menos 2, dá mais 2. Tá bom? Fica sendo aquela ali a única opção. Vou apagar esse comentário. Vamos então para a nossa letra C. Na nossa letra C, eu tenho x mais uma fração. Então, esse primeiro elemento aqui eu vou multiplicar por x para depois poder dividir ele por x e manter a igualdade, de maneira que fique que x ao quadrado mais x mais 1 sobre x. Ou seja, eu posso colocar isso aqui agora, como estão no mesmo denominador, tudo na mesma fração. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado mais 1 sobre x igual a 3. Só que esse 3x está dividindo, eu já posso passar também para o outro lado, multiplicando, já que está desse lado dividindo, então já pode ficar igual a 3x. Passando também para o outro lado, eu fico então com x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Mais 1 igual a 0. Também procuro uma outra raiz e repare agora uma coisa. A soma das minhas raízes dá menos 3. E o produto, perdão, menos 3 não, mais 3. Viu? Que é menos b, então fica 3. A soma dá 3. O produto dá 1. E é bom, quando você procura desse jeito aqui, cada um tem um jeito de fazer. O meu jeito de fazer é sempre procurar pelo produto. Então, ou seja, o produto de dois números que dê 1. O produto de dois números que dê 1, eu só conheço 1 vezes 1. Tudo bem? Envolvendo números inteiros, é claro. Repara uma coisa. 1 vezes 1, beleza. Só que 1 mais 1 dá 2. Né? Mesmo porque isso aqui é um número positivo. Então, ou seja, ou ficaria menos 1 vezes menos 1, que daria menos 2 na soma, ou 1 vezes 1, que daria 2. Nenhum deles dá 3, reparou? Então, ou seja, vou ter que ir para a minha fórmula de Bhaskara, que é justamente aquilo que eu estava falando para vocês. E como ficaria? Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que dá 9, menos 4ac, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes mais 1, novamente, menos 4 dividido por 2a, 2 vezes 1, 2, aqui,
E aí eu vou ficar, então, com a minha 3 mais ou menos a raiz quadrada de 5 dividido por 2. Né? Então, aqui eu tenho, de fato, duas raízes, uma que soma e outra que divide, e você pode testar o produto delas para ver que dá, de fato, 1. Então, vou fazer aqui, deixo o dever de casa para vocês. Então, aqui as nossas duas raízes, que é 3 mais ou menos raiz quadrada de 5 dividido por 2. Na nossa letra D, eu também tenho um produto. Repara uma coisa, agora sim, ou aqui é 0, ou aqui é 0. E de que maneira eu posso fazer? Olha, vou fazer cada um isolado. Aqui é menos x ao quadrado mais 1. Ou seja, é a mesma coisa que menos x ao quadrado igual a menos 1. Então é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 1. É a mesma coisa que x igual a mais ou menos 1, né? Porque a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, ou seja, já sei duas possibilidades de raiz, que é o menos 1 e o 1. Você confere comigo? Desse lado de cá. E desse outro lado aqui, do nosso membro aqui, ficaria como? A soma, né? Ou seja, dá menos b, então, ou seja, esse menos aqui vai ficar 3, então, ou seja, eu procuro uma soma que dê 3 e um produto que dê 2. Olha, quais são os números inteiros que multiplicar dão 2? Você começa pelo daqui, ó. 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. E a soma dá 3 mesmo, ó. 2 mais 1, 3. Aqui, ó, já achei os meus dois resultados. Então, ou seja, eu tenho que unir com a minha segunda raiz, que é 1 e 2. E pela nossa teorema lá dos conjuntos, você lembra bem? Se não lembra, volta lá e assiste a primeira playlist, né? Quando eu somo dois conjuntos, ó, eu tenho elementos repetidos. Então, os elementos repetidos não vão se repetir na soma dos meus conjuntos. Então, quando eu fizer a minha solução final, vai ser o menos 1, o 1, que é a interseção dos dois, e o 2, tá bom? Somente essas três raízes aqui, tá bom? Mais para frente também a gente vai fazer estudos de gráfico, né? Só de curiosidade, ficaria algo mais ou menos assim, tá bom? A nossa equação daqui, né? Porque ela é de quarto grau, tá bom? De quarto grau, mas com apenas três raízes. Tá bom? Isso por quê? Porque ficaria o menos x ao quadrado vezes o x aqui ao quadrado. Então, ficaria com menos x à quarta. E por isso, elas também, ó, as concavidades voltadas para baixo, tá bom? Porque é negativo. Não fique preocupado por enquanto. Mais para frente, a gente vai ver isso. E é a hora que eu te peço ajuda, né? Compartilha esse canal, compartilha essa aula para ajudar a gente a ir cada vez mais longe nesse tipo de aula, tá bom? Então, vamos então para a nossa letra E. Tem aqui um produto entre duas equações de um lado e do outro. E aí você pode pensar, é só fazer igual eu fiz aqui em cima, né? Igual a zero, porque zero é igual a zero. Tudo bem, mas poderia, não sei se você concorda comigo, ficar 4 igual a 4. Só que dá um 2, 2, aqui um 1 e 4. Hipoteticamente também ficaria 4 e 4. Então, ou seja, eu não acharia todos os resultados possíveis se eu estivesse igualando a 4. Nesse caso aqui, vou ter que abrir mesmo na marra a nossa propriedade, usando a nossa propriedade distributiva e abrir no nosso polinômio. Então, vamos embora começar. X vezes x vai ficar x ao quadrado, menos 2x, menos 1 menos x, mais 2. Isso aqui fica igual ao quê? A x vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado, x vezes 3 mais 3x, menos 1 vezes 2, menos 2x, e menos 1 vezes 3, menos 3. Eu tenho menos 2x de ambos os lados, então eu posso eliminar ambos os lados da minha igualdade. E aí eu vou passar tudo para cá, tá bom? Vamos por partes, como o Jack Stripador. X ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ficar como menos x ao quadrado. Depois eu tenho menos 3x menos, vai ficar menos x menos 3x, então, ou seja, vai ficar menos 4x. Bem,
E por último, eu tenho mais 2. Vai ficar o menos também vai virar positivo, então vai ficar mais 2, mais 3, mais 5. E agora sim, isso aqui igual a zero. E aí o que acontece é que a minha soma, ou seja, o meu x1 mais o meu x2, ou seja, as minhas duas raízes somadas, elas vão dar, repara uma coisa, é menos b, então, ou seja, menos 4 dividido por menos 1. Ou seja, aqui em cima vai ficar 4 dividido por menos 1. 4 dividido por menos 1 dá menos 4. Bom? E, é claro, x1 vezes x2, que é B, perdão, é C sobre A, perdão, me desculpe, e vai ficar 5 dividido por menos 1, então vai ficar menos 5. Agora, vou apagar aqui esses comentários daqui, e agora te chama atenção. 5 é um número primo, tá vendo? Então, a possibilidade de eu ter dois números multiplicados que dê 5 seria 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Repare uma coisa, é menos 5. Então, ou seja, ou vai ser menos 5 mais 1, ou vai ser 5 menos 1. Menos 5 mais 1 dá menos 4. 5 menos 1 dá 4. Repare que eu procuro que a soma dê menos 4. Então, seja, a soma que eu procuro é essa daqui. Então, está aqui os meus x1 e o meu x2. Então, está aqui meu conjunto de solução. O meu x1 seria menos 5 e o meu x2 seria o 1. Ou tanto faz, né? 1 e menos 5 também daria no mesmo jeito. Por último, a nossa letra F. Vou apagar tudo aqui. Né? Como aquele bom professor de matemática, né? A gente acaba apagando tudo. Se você não copiou, né? Pode ir lá, pausa aí o vídeo e dá uma voltada aí. Mas vamos embora. Letra F. Vamos embora. De igual maneira, né? Ou seja, eu poderia ter 0 igual a 0, mas eu também poderia, hipoteticamente, sei lá, 25 igual a 25, né? Isso aqui desse 5 e aqui também desse 5. Então, não existe essa... eu vou ter que desenvolver para ver todas as possibilidades. Então, pegando a primeira, ficaria x ao quadrado, é 2 vezes o primeiro pelo segundo, então, ou seja, mais 10x, mais o quadrado do segundo, que dá 25. Isso daqui é igual a 4x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro. Tem um sinal negativo, então é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3 dá 6. E 6 vezes 2, 12. Então, menos 12x mais o quadrado do segundo, que dá 9. Aqui. Botando todo mundo do mesmo lado, então vai ficar x ao quadrado menos 4x, vai ficar menos 3x ao quadrado. 10 mais 12x vai ficar mais 22x. E mais 25 menos 9 vai ficar mais 16. Isso aqui tudo igual a zero. Então, qual é o que eu estou procurando? Eu estou procurando uma soma, né? Ou seja, x1 mais x2, que ficaria menos 22 dividido por menos 3. Repare uma coisa. 22 não divide... Perdão, 3 não divide 22, né? Divide 21. 3 vezes 7, 21. Ou seja, eu não estou procurando números exatos. Com o passar do tempo, até dá para desenvolver esse tipo de percepção mais rápida. Tá bom? Mesmo porque você vai ver que o produto vai dar menos 16. Só que como eu estou procurando em frações, não é o caso perder tempo testando isso, né? Mesmo porque você quer ganhar tempo na sua prova e outras atividades. Então, recorre rapidamente para a Bhaskara, tá bom? Porque esse tipo de coisa aconteceu, vai para a Bhaskara rapidamente. Então, ou seja, eu vou ficar com menos 22, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, a raiz quadrada, perdão, 22 ao quadrado dá 484, menos 4ac, então reparem, vai ficar positivo, porque menos 4 vezes menos 3 dá 12, e 12 vezes 16 dá 192. Beleza? Dividido, 2 vezes a, ou seja, 2 vezes menos 3, menos 6.
No prosseguimento, nós ficaríamos então com menos 22 mais ou menos a raiz quadrada de 676 dividido por menos 6. E isso daria o quê? Menos 22 mais ou menos a raiz quadrada de 26. Confere aqui. Confira você em casa também. Se eu errei, me chama aqui nos comentários. Tá? Dá menos 6. E agora temos duas possibilidades. Menos 22 menos 26 dá menos 48. Menos 48 dividido por menos 6. A outra possibilidade é menos 22 mais 26, né? Vai ficar mais 4, que é a diferença positiva, dividido então para menos 6. 6 vezes 8, 48, ambos são negativos, então está aqui a minha raiz, que é 8, e aqui a raiz de baixo vai ficar dividido, né, por 2, né? Vai ficar 2 dividido por 3, tem um sinal negativo aqui, então vai ficar menos 2 terços. Então está aqui, ó, a minha raiz. Então, a solução da minha aqui ficaria menos 2 terços. Vou chamar a atenção, que foi algo que eu vi agora, né? Ou seja, o meu produto não daria 16, porque aqui está menos 3, né? Então, lembrando, né? O nosso produto seria C dividido por A, ou seja, 16 dividido por menos 3, tá bom? E a nossa soma daria menos B sobre A, ou seja, menos B ficaria menos 22 dividido por menos 3, tá bom? Você pode perceber que não é um número agradável, que é a mesma coisa que 22 terços. Não são números agradáveis da gente ficar procurando, tá vendo? Existem outras técnicas que poderiam ser aplicadas aqui, mas não convém, ganham-se muito mais tempo nesse caso, resolvendo pela fórmula de baixo. Aula longa, espero que você tenha gostado. Até a próxima, forte abraço.